Olá, tudo bem com você? Eu sou Cláudio Brits, psicólogo, e estou aqui para mais um papo sobre saúde mental. Eu tenho feito este mês uma maratona, todos os dias uma conversa online às 4 horas da tarde, conectando saúde mental com vários outros assuntos: literatura, filosofia, política. E hoje eu vou conversar com um professor de filosofia, escritor, youtuber, Matheus Arcaro. Vamos falar sobre as conexões entre saúde mental, se é possível, e a filosofia. Mas antes, aquela vinheta marota que nós aprendemos a amar. French words are very short. Obviously, it's changed. The notes are very short. The audience enjoyed it. I have to be honest and say, Fala, Matheus. Doutor Cláudio Brites. Ou não, eu não tenho doutorado. Chame-me de mestre. Ah, que bonito. Não, mas é porque no Brasil a gente está acostumado a chamar empresário de doutor, médico de doutor, não é? Hã? Então, é do senso comum, né? Exato. A primeira coisa a fazer quando chega o paciente é falar: não sou doutor, afinal não fiz medicina. Aliás, nem pelo fato de ter feito medicina significa que você seja necessariamente um doutor, né? É o que dizem, é o que dizem. Mas é um prazer estar aqui conversando com Voz Mercê, assim, numa tarde meio friolenta aqui em Ribeirão Preto. E você, pelo que sei, está em São Paulo, não é isso? Sim, estou aqui com o meu chazinho, pronto para usufruir de tanta sabedoria, né? Na verdade, eu gostaria, antes de qualquer coisa, de elogiar a sua belíssima camisa, viu? Muito obrigado. Ó, a cor agradável Uma, aos olhos. uma cor pertinente, diga-se de passagem, não? Acredito eu que sim. Vamos ver se as pessoas vão pegar o easter egg. Ótimo, ótimo. E para você, eu vi lá no seu site, né, que é impossível se definir, né? Tem até uma passagem do Beckett lá mostrando a impossibilidade de se dizer, né? Mas como toda fala de si é uma invenção, eu gosto de começar pedindo para que o sujeito fale sobre si ou invente sobre si. O Sábato, né, um escritor argentino, falava que é impossível escrever biografias, né? Inclusive biografias sobre si mesmo. Porque a partir do momento em que a gente tenta usar a memória, no fim das contas, a gente já está usando concomitantemente a imaginação. Né? É engraçado, porque quando a gente vai pensar sobre algum evento que aconteceu na nossa infância, existem algumas lacunas que a nossa memória não cumpre, né? E a nossa imaginação entra nessas lacunas, preenche elas determinada vez, e da outra vez que você for contar essa história, você já acredita que aquilo de fato é verdade, né? Mas foi invenção no fim das contas. Aliás, a própria memória já é uma invenção. A minha dissertação de mestrado tem um pouco disso, a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, né? Mas se a gente fosse se definir, se fosse possível me definir com poucas palavras, eu diria que eu sou uma espécie de tapador de buracos, né? A arte e a filosofia, elas estão aí para tapar buracos existenciais, buracos estéticos, buracos psicológicos, mentais, e não no sentido pejorativo do buraco, né? Porque o ser humano, como você bem sabe, meu caro psicólogo, é um ser da falta, da ausência. Sim, exatamente. Exatamente. Então, está aí em várias frentes, inclusive, tapando buracos, né? Não é só em uma frente, né? Em várias. Cara, eu vi que nós temos algumas coisas em comum, né? Eu e você já trabalhamos na publicidade, né? Você vê, assim, comparar nossas biografias e havia ali uma conexão. Você começou na publicidade, né? Mas Não, atuando. Falhou. Repete. Sucesso, né? Você não começou na publicidade só como um simples publicitário, você teve sua própria agência, tudo, né? Então. Quando eu tinha 17 anos, aliás, isso é uma coisa que a gente pode debater também, né? Eu não sabia o que fazer da vida, como quase grande parte da maioria dos adolescentes. Eu sabia que eu gostava de escrever. E aí, cara, eu vi, nossa, que legal fazer esses anúncios, esses títulos sacanas aqui das revistas, né? Esses roteiros de TV, beleza, vou ser publicitário. E aí comecei. A desgraça disso tudo é que deu certo, né? Eu costumo brincar, né? Porque
Já no terceiro ano de faculdade, eu abri minha própria agência. Digamos que tive sucesso com a minha agência por mais de 7, 8 anos. Aí vendi minha parte, resumindo a história, né? Eu fiz uma viagem longa para a Europa e aí eu percebi que, sei lá, minha inteligência estava sendo subestimada e, além do mais, eu não me senti agradável vendendo, por exemplo, um apartamento de 4 milhões de reais no Brasil, se é que você me entende, né? Então, é uma questão existencial e uma questão prática também. Fato é que depois que eu voltei dessa viagem, eu fui fazer filosofia. E aí fiz filosofia concomitantemente com a agência, pagando minha faculdade particular, porque eu não podia sair de Ribeirão, né? Não tinha faculdade pública aqui em Ribeirão de filosofia. Quando eu me formei, no ano seguinte, eu comecei a dar aula e mantive a agência por 1 ano. Aí não deu mais, né, cara? Aí depois desse 1 ano, eu falei, eu vou ter que escolher. E escolhi a filosofia e a literatura que já tinha me escolhido, né, muito tempo atrás. E aí você imagina como foi, né, a reação, digamos, das pessoas próximas. Você tá louco, cara? Você vai jogar pro alto a sua carreira de publicitário, de empresário, né? Mas joguei, e hoje eu sou professor e escritor, com menos dinheiro, mas com mais felicidade, mais, digamos, potência, para usar uma expressão do Nietzsche, né? Quando foi isso, assim? Que ano, mais ou 2014, que eu comecei, de fato, a dar aula só, né? Então, em 2014, meados de 2014, olha que engraçado, né? 2014 foi um ano muito marcante, porque foi o ano que eu vendi minha parte da agência, foi o ano que eu publiquei meu primeiro livro, pela Patuá, né? Que é a minha editora até hoje. Rapaz, mas olha, assim, vamos ser sinceros, Matheus. Olha, você viveu ali a fase mais pop, que ser publicitário era ia ser pop. Isso falava que você verdade. Aí você abandona em 2014 exatamente a época que filósofo se torna pop. Filósofo anda pop, né, Marcelo? Não, convenhamos, filósofo anda pop. Essa história do publicitário pop, primeiro, vamos falar disso, que eu acho que é engraçado, depois a gente fala dos filósofos, né? Tinha, lá na faculdade era um fetiche, né? A gente viu o Festival de Cannes na TV, né? Projetavam lá pra gente, né? Pra quem não sabe, Cannes, além de tratar de cinema, trata também de filmes publicitários, né? E aí, cara, era uma coisa maravilhosa, porque, nossa, eu quero ser lá, tá? E aí os publicitários todos com gravata do Frajola, né? Cabelos coloridos, achando que são os... E o duro. E os caras se acham inteligentes de verdade, né, cara? Esse é uma coisa impressionante, né? Eles acham que estão estão criando propriamente, né? Eu não lembro de quem é a autoria, mas eu acho que do Washington Oliveto mesmo, né? Que é um dos grandes publicitários do Brasil, para quem não sabe. Ele dizia que a publicidade é a arte a favor do capital, a serviço do capital, né? Eu não concordo muito, porque não é arte. A partir do momento que tem uma utilidade, nós vamos falar de utilidade mais para frente, né? Já não é arte. Agora os filósofos pop, né? Pops, eles andam pops, né? Eles andam arriscando guris por todos os lados. Rapaz. Nós temos, vamos pensar em nomes, né, para ficar mais claro para nós. Nós temos aí o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros, o Felipe Pondé e o Mário Sérgio Cortella. É um dos quatro. E tem o pop, que é um pop às avessas do lado de lá, né? Que é um guru que não é filósofo, né? É o senhor Olavo de Carvalho. Né? Mas, enfim, vamos falar dos filósofos de verdade só, né? Vamos deixar o Olavo de Carvalho para falar de Pepsi Cola adoçada com fetos, não é? Isso ele fala. Me perguntaram já isso algumas vezes, o que você acha desses caras, né? E eu falo o seguinte, meu caro Cláudio Brits, tudo na vida é paradoxal, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim, ou mais de dois lados, né? Ao mesmo tempo que é fundamental que o trabalho que esses caras fazem, por quê? Porque é uma porta de entrada para pessoas que não têm acesso à academia, a textos filosóficos acadêmicos, a um Platão no original, não é? Então eu acho que é um trabalho muito, muito importante. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que é uma vulgarização de alguns conceitos filosóficos, é uma trivialização de coisas que são mais complexas. É claro, para você falar na mídia, você não pode tratar de um conceito muito profundo, até não porque as pessoas não vão entender, mas por uma questão da própria plataforma, né? Por uma questão do próprio tempo. Então, eu acho que é paradoxal. Eu acho importante, mas, ao mesmo tempo, também acho perigoso. Se as pessoas souberem
tiverem a consciência que isso é uma porta de entrada para a filosofia, eu acho que é muito válido. Por exemplo, dias atrás viralizou um vídeo de um rapaz, não sei se você viu, não é? Sim, maravilhoso. É o vilão, Isso, não é? Isso, o vilão, né? Ele fala sobre vários filósofos, mas o que viralizou foi do Nietzsche, né? E aí ele foi entrevistado por grandes veículos de comunicação, o cara saiu em tudo quanto é lugar. Essa parte da história eu não sabia. Só sabia que tinha É. viralizado. Não, ele foi. Depois você entra lá, ele tá no G1, ele tá em vários grandes portais, deu entrevista na TV e tudo mais. Né? Essa eu não Cara, sabia. eu compartilhei o vídeo dele antes dele estourar, de viralizar. Falei, cara, que coisa maravilhosa, né? Porque é isso, cara. É necessário, né? Que o nosso academicismo saia da academia e, de fato, converse com as pessoas, né? Se a gente tem a intenção de mudar o mundo, não numa questão piegas, né, utópica, mudar o mundo no sentido das pessoas que estão próximas de você, você tem que falar com essas pessoas, né? Você tem que conversar com elas. E por que não falar do Nietzsche para pessoas que estão na comunidade, né? Eu achei maravilhoso isso. Não é. E você tem que falar. Eu falava isso com a Annelisa ontem, né? A academia descendo de um certo palanque e conversando com as pessoas de forma próxima, né? Porque senão a ciência, a filosofia se torna algo distante, né? E estando distante, vira material de desconfiança, né? Então, né? Fica aquele estado de desconfiança, né? Eu acho que, inclusive, esse pensamento acientífico, não científico, esse descaso com a ciência, com a universidade pública, vem um pouco desse distanciamento que nós mesmos, acadêmicos e universitários, impusemos às pessoas as pessoas comuns, os trabalhadores, né? Eu gosto muito dessa expressão, que é do Marx, porque é diferente, né? Uma pessoa alienada, por exemplo, que tem uma caminhonete, e uma pessoa alienada que é trabalhador, que é alienada por conta de um sistema, de uma estrutura que não permite que ela tenha acesso a textos acadêmicos, por exemplo. São duas pessoas completamente diferentes. Nós temos que falar com essa segunda, com o trabalhador, com as pessoas que, de fato, que a gente pode ser, aliás, nós somos trabalhadores também, né? A gente pode ser um veículo também de informação e de conhecimento para essas pessoas. Uhum. E essa ideia, né, da inutilidade, né, que a gente pontuou aí rapidinho sobre arte, sobre a filosofia, há espaço numa sociedade altamente utilitarista para essa reflexão e para essa... O que um filósofo faz no mundo utilitarista? Assim, afinal... Ele questiona justamente a utilidade, né? Sempre que me fazem a pergunta, mas para que serve a filosofia? E eu respondo que não serve para absolutamente nada. Você não fez. Ela não serve para nada, né? Não serve para nada e isso é maravilhoso, né? Porque se a gente for pensar no verbo servir, é ser servo, né? É estar a serviço de. E a filosofia não está a serviço de nada. Aliás, depende do que a gente chama de serviço. Você já parou para pensar por que na nossa sociedade nós damos assim muito valor às coisas que têm utilidade prática muito visível, né? Por exemplo, a gente não desconfia da matemática, porque a matemática serve, inclusive, para você não ser enganado na padaria, né? Porque o cara tem que te dar o troco certo. Ela tem uma utilidade pragmática, né? Para ser redundante. A filosofia não, né? Aparentemente, ela não tem uma utilidade. Mas, se a gente começar a pensar nas camadas mais profundas do texto, né? Porque o mundo é um texto, é um tecido, né? A gente vai perceber que, refletir sobre a nossa existência tem alguma utilidade? Refletir sobre as produções estéticas e artísticas tem alguma utilidade? Refletir sobre o comportamento e a ética dos homens tem utilidade? Refletir sobre a liberdade, a justiça, a política tem utilidade? Se essas coisas tiverem utilidade, a filosofia, então, é o mais útil de todos os saberes. Aliás, claro, porque por que será que na época da ditadura militar retiraram do currículo justamente filosofia e sociologia, né? Porque não é interessante para o poder, e não importa o partido que esteja lá, né? Não é interessante para o poder pessoas que pensem, que reflitam, que questionem. O Merleau-Ponty, ele fala... Agora, né? Ela também foi questionada de continuar ou não na grade, né? Aliás, nós estamos em uma... O que eu mais recebo, assim, de xingamentos, né? Porque agora a gente tem que saber lidar com os haters, né?
me chamando de filósofo como se fosse um xingamento, algo pejorativo. O cara é filósofo, você vai falar com ele, não sei o quê. Ou seja, como se fosse uma coisa ruim. Eu não sei do mundo prático, sabe? Eu só sei falar coisas que são sem utilidade, né, para essas pessoas. Virou xingamento. E aí, quanto mais a gente é xingado e mais a gente é chamado de inútil, é justamente aí que a gente tem que continuar, né? A psicologia, a filosofia, a literatura, a arte, continuar na sua inutilidade. Se a gente for pensar, esse discurso negacionista, ele já começou a ser corroído, se a gente perceber assim, o alicerce, e durou muito pouco, né, cara? Assim, a gente tem 2 anos contando a eleição, contando enfim, mais ou menos 2 anos, e já começou a questionar-se isso, né? Que é uma coisa interessante, porque o nosso trabalho está sendo bem feito, né? A gente vai implantando algumas questões, e que o trabalho de um professor, às vezes você nem sabe que você mudou a vida de uma pessoa, e tantas pessoas. Exatamente. E depois de meses, anos, a pessoa vem falar com você e fala, cara, isso, eu falo assim, que dá arrepio isso, ó. Você mudou a minha vida, Matheus. Eu não sabia disso. Num outro tempo, né? Exato. Isso é uma coisa maravilhosa, né, cara? Que a filosofia, a arte, a literatura, as humanas, de modo geral, elas têm essa capacidade de mudar vidas, né? Ela tem essa capacidade de fazer as pessoas serem outras pessoas. E isso é maravilhoso. Eu, pelo menos, acho, né? Não, fundamental. E essa ideia de que funciona num outro tempo, porque inclusive contraria essa lógica do utilitarismo, né? Eu lembro o primeiro dia lá um dos primeiros dias de aula de publicidade, né? Porque eu fiz o técnico. Você fez faculdade, mas eu fiz o técnico. Ensino médio, né? Que era o segundo grau técnico. E no primeiro dia, nunca tinha, primeira vez que ia ter aula de filosofia, professor Adélio, eu lembro até hoje. Ele chegou e desenhou um sapato na lousa, assim. E aí ele falou, o que é isso, né? Aí, um sapato, tal. Aí ele desenhou o planeta Terra, assim. Aí, isso aqui é a Terra, né? É o mundo. Aí ele, até o final deste curso, vocês vão descobrir que não há nenhuma diferença entre o sapato e o mundo. Aí, como assim? Cara, ele não respondeu mais nada. Aliás, ele nunca deu essa resposta. Ele só movimentou e colocou aquilo em movimento. E assim, uma vez no curso de psicologia, lendo uma coisa, aí eu fui pro mestrado, tava lendo Bakhtin, aí eu, Adélio, sabe? Aquele momento assim, danado. E o Adélio tem importância em vários contextos no Brasil, né? É isso, essa coisa atemporal da ação do professor, essa ação atemporal da reflexão, né? E é isso. Oi, pode falar. Não, só isso. É isso mesmo, cara. Essa questão do imediatismo, né, da necessidade. Cara, para você ter uma ideia, eu sou professor de cursinho também, né? E o que chega de aluno para mim, dizendo que, porra, eu queria fazer artes cênicas, Matheus, eu queria fazer filosofia, não, mas sabe, talvez eu faça numa segunda faculdade, eles dizem, agora eu preciso fazer engenharia, medicina, por quê, eu pergunto? Ora, porque essas coisas não dão dinheiro, ou porque minha mãe quer, ou seja, a gente é condicionado a acreditar, né, que essas coisas dão menos dinheiro, que essas coisas não rendem status, prestígio, né? E é muito triste pensar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é possível desconstruir. Eu acho que, eu tenho um orgulho danado de falar que eu sou professor, eu falo com a boca cheia, eu sou professor, eu sou escritor, é muito gostoso falar isso, né? Eu acho que as pessoas... Eu gravei um outro vídeo um tempo atrás, falando sobre os ressentidos. Eu não sei se você chegou a ver isso aí. Esse não. As pessoas que hoje estão no poder, grande parte delas, elas são ressentidas, para usar uma expressão do Nietzsche, né? Ressentidas por quê? Se a gente for pensar na expressão, ressentir é quem sente o que não criou, né? Ressente, né? É o que o Nietzsche chama da moral do escravo, é aquele que reage e não age. Quem chegou no poder hoje são pessoas que são ressentidas no sentido de nunca terem criado conhecimento, ciência, arte, de maneira genuína.
E a hora que chegam no poder, o que o escravo faz, nessa concepção do Nietzsche? Ele quer vingança. Então, o que cabe às pessoas que não sabem criar e não sabem fazer ciência e conhecimento? Cabe o ódio, a vingança. Apontar o dedo para quem faz, né? Só que você percebe que isso dura pouco, né? Já está durando pouco. Mas talvez nós tenhamos que lidar com esse ressentimento. E como? Criando mais, fazendo mais arte, mais ciência, mais filosofia, mais e mais. E o tempo que dura, né? Por mais curto que seja, tem feito muitos estragos, né, Matheus? Assim, mesmo tem, cara. Nós já estamos entrando na seara política, mas não tem jeito, né? Uma outra coisa que eu sempre... Aliás, uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Um dos erros do brasileiro é achar que política achar que política era só eleição, né? Eu vou votar. A política é um ato, o ato político, na verdade, ele perpassa todas as esferas do humano. Isso aqui que nós estamos fazendo é um ato político. Sim. Né? Eu costumo dizer que o bolsonarismo ele é muito mais amplo do que o Bolsonaro. Infelizmente, ou felizmente, o Bolsonaro vai passar, mas o bolsonarismo ainda vai durar um bom tempo. Né? Porque o Bolsonaro, ele nada mais é, cara, do que o porta-voz de algumas pessoas ressentidas que estavam no subsolo do Brasil, né? Envergonhadas de dizerem que aprovam tortura, que não conhecem ciência, que não fizeram faculdade, etc. Eles tinham orgulho de dizer, aliás, eles tinham vergonha de dizer isso no passado. Agora, eles se sentem chancelados, né? Agora eles têm um porta-voz, né? E a questão simbólica é muito, muito importante, né? Porque mesmo que o Bolsonaro caia, ou que ele acabe o mandato dele, enfim, daqui 4 anos, daqui 2 anos, se Deus quiser, vai haver ainda muito o movimento bolsonarista, né? Mas nós temos duas opções frente a isso, no mínimo 2, né? Ou nós lamentamos, ou nós enfrentamos. Enfrentamos como? Com o nosso conhecimento, pondo a nossa cara à tapa. E porque, assim, é o que você falou, ele vai além da figura, né? Muito além. Eu cresci num ambiente com frases do tipo: todo marxista é comunista, todos socialistas são comunistas, comunistas são adoradores do diabo, a esquerda é formada por comunistas. E eu cresci num seio malufista, que era assim, o mesmo espaço discursivo que o bolsonarismo vai se alimentar. Talvez rota na rua, estupra mais pais. Então, assim, é um discurso que cola nessas figuras, né? E assim, Matheus, comunistas bebem sangue de criancinhas? Eu sempre tive essa dúvida. Assim. Claro, em taça de cristal, inclusive, né? Tem que ser em taça de cristal, é óbvio, né? Cara, que nós temos de senso comum nisso, né? Assim. E outro xinga. É fantástico. Eu acho massa, porque, assim, a pessoa, sempre que você começa um debate, um diálogo, né? E a pessoa te chama de comunista, a primeira pergunta que eu faço, o que a senhora entende por comunismo, né? E a pessoa não sabe o que ela está falando, na verdade, né? É um amontoado de jargões que ela escutou do tio do WhatsApp, não sei da onde, do jornal da igreja, do pastor, que absolutamente não tem nada a ver com o conceito, não é? E nem com a prática, né? Que dirá com o conceito, né? Muito menos com o conceito. E essas pessoas, elas não querem ouvir absolutamente sobre teoria, sobre prática, né? Elas simplesmente repetem jargões, né? Você dizia só para complementar uma coisa que me veio à cabeça agora da pergunta anterior, sobre o bolsonarismo ser perigoso, né? Tem uma frase do Milor Fernandes, que ele dizia o seguinte, em relação à ditadura, que eu acho que cabe nesse contexto. Eu não tenho medo do general, eu tenho medo do guardinha da esquina. Exato. Porque, assim, o Bolsonaro, ele é um palhaço, né? Ele é um idiota. Agora, o problema é o cara, o seu vizinho, né? O problema é a Dona Maria, o problema é o seu João ali da esquina. Esses são os verdadeiros problemas, porque eles são milhões, né, aliás, no Brasil. E eles juntos podem fazer um estrago gigantesco. Né? Agora, voltando ao comunismo. Velho... Peraí, me lembrou... Essa um curta chamado O Dia que Dorival Enquadrou o Guarda. Acho que é assim. Não conheço.
eu não vou lembrar direito o título, mas é a história de um cara que ele quer tomar banho. Ele é um prisioneiro, ele quer tomar banho. Quem souber o título, escreve aí nos comentários. E aí ele quer tomar banho, e aí ele fala pro guardinha mesmo, que tá lá cuidando dele na cela, o soldado, eu quero tomar banho. E aí o soldado fala, não pode tomar banho. Ele, mas tá calor pra caramba, por que eu não posso tomar banho? Aí o soldado fala, não sei, porque você não pode. Aí, não, eu preciso tomar banho, seu desgraça. E aí ele chama o soldado para, né? E aí o soldado fica com medo e fala, peraí que eu vou chamar o cabo. E aí vai subindo, e ninguém sabe responder porque ele não pode tomar banho. E depois que ele se coloca e diz, mas por que eu não posso tomar banho? Meu, até que chamam o dono do presídio, sabe? Uma coisa assim. E aí, no final, dão um banho de mangueira de bombeiro nele, achando que estão castigando ele, e ele sorrindo porque está tomando banho. Mas é isso, tipo, do mesmo essa figura que está ali guardando uma porta, e quando pergunta o que você está fazendo aí, a pessoa fala, não sei, né? Estou aqui. Cara, isso me lembra muito o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Sim. A Hannah Arendt, ela ficou abismadíssima com... Aliás, a Hannah Arendt é uma das grandes pensadoras do século XX, liberal, diga-se de passagem, né? Uma coisa que os comunistas fazem é ler os liberais, coisa que os liberais não fazem em relação aos comunistas, tá? Mas isso é só um parênteses, né? Eu conheço... Aliás, o meu curso de filosofia política tem muito mais liberais do que comunistas, socialistas ou anarquistas, tá? Depois a gente fala disso. Mas a Hannah Arendt, ela ficou assustadíssima quando ela foi cobrir como... Chegaram, e outros não, né? Até porque parte desse material chegou, e outros foram destruídos, esses que nós gostaríamos... Exatamente. E aí a Hannah Arendt, cara, ela foi cobrir como repórter, né, o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Né? Claro, Jerusalém, um símbolo, né, dos judeus. E aí ela ficou abismadíssima que aquele soldado, ele não era um monstro, ele não era uma coisa super mal e tal, não. Ele era um sujeito medíocre, banal, que a todo instante repetia que simplesmente cumpria ordens. Né? Ou seja, isso é a banalidade do mal. A pessoa faz sem ter consciência ou tendo uma consciência distorcida. Né? Isso assim, ela tem relação íntima com o conceito de razão instrumental do Horkheimer. Né? A razão no século XX... Esclarece quem é o Eichmann, só para as pessoas saberem. Eichmann é um soldado nazista que foi preso e condenado por ter matado milhões ou milhares. Ele sozinho matou milhares de judeus. E ele não tinha para si a ciência de que ele tinha matado pessoas. Assim, não, era assim mesmo, eu tinha que cumprir ordens, né? Isso tem tudo a ver com o conceito de razão instrumental do Horkheimer, que é um outro filósofo alemão também do século XX, da escola de Frankfurt. O Horkheimer vai dizer o seguinte, cara, a razão contemporânea ela se transformou numa mera ferramenta, num cálculo, num ajuste entre meios e fins. A gente não discute mais os fins, mas só os meios para se chegar a determinada coisa, né? Isso vale para o empresário que manda embora 200 funcionários porque ele quer diminuir o custo dele, cagando e andando para as famílias dessas pessoas, e isso vale para o soldado nazista que mata pessoas achando que não faz nada demais. Ou seja, nós estamos numa crise profunda de ética e racionalidade, mas isso não é de agora. Isso vem se arrastando, né? Desde o iluminismo, na verdade, né? As promessas do iluminismo não foram cumpridas, meu caro Brits. O que me encantou na psicanálise foi a ética, né? O discurso da ética, né? Uma ética por você se responsabilizar por algo ali. Por mais que você saiba que foi atravessado por outras coisas, tem uma hora que você para e se responsabiliza, né? Exato. E outra, eu gosto muito de... Uma das coisas que eu aprendi com a literatura e com a filosofia é dar importância à palavra, né? A palavra ética, ela tem sido muito banalizada, né? A ética do trabalho, por exemplo. Não tem... Hã? Assim como coletividade. São várias as palavras que são gastas, né? Porra, aí o cara acha que, você tem que ser ética, você tem que ter ética no trabalho. Aí o cara te dá um manual de como se comportar e se vestir na sua empresa. Puta que pariu, mano. Não é isso, ética, né? Ética é a reflexão do comportamento humano. São vários e vários séculos de estudo ético para o cara vir e resumir ela numa porra de um livro, de um livreto de empresa, né? Manual de mas eu não... eu só queria responder uma coisa sobre o comunismo, para encerrar esse bloco, que eu não falei tudo que eu queria.
Se a gente for pensar na etimologia... O Instagram corta em 1 hora. Aqui então, olha só, já passou meia hora, né? Nem parece, né? Olha aqui. É que quando o papo tá bom, ele flui, né? Comunismo, cara, se a gente for pensar na etimologia da palavra, é ser comum. Todo mundo é comunista. Aliás, o Guedes soltou antes de ontem, né? A gente nasce comunista, não sei o que. Liberal, ele tem que estudar muito. Ele achou que ele tinha menosprezado os comunistas, mas ele estava certo. O Guedes acertou. Comunista é ser comum, é o espírito de coletividade. Vários autores trataram disso conceitualmente. O mais famoso é Karl Marx, mas outros tantos trataram disso, né? Então, o que é o comunismo? Grosso modo, é a busca por igualdade. Essa, basicamente, eu acho que é a diferença entre direita e esquerda, né? A esquerda busca igualdade e a direita busca liberdade, né? Só que o que a esquerda acha e pensa? Que não é possível falar em liberdade sem antes falar em igualdade. Porque como é que eu vou ser livre como é que uma pessoa que nasce na favela com 10 irmãos, não tem nem o que comer, pode galgar os seus postos da mesma maneira que uma pessoa que nasceu no Leblon ou no Morumbi? Não faz o menor sentido falar em liberdade nesse contexto, né? Então, para falar em liberdade, a esquerda antes quer falar de igualdade. Igualdade de condições, né? A igualdade de pontos de partida, não é igualar todo mundo, não é? Não é uma coisa transformar todo mundo em massa, muito pelo contrário, né? Cada um seria respeitado nas suas particularidades, mas todos sairiam na frente, aliás, no mesmo ponto. Eu costumo brincar, meu caro Brits, o esquerdista, o comunista, ele é muito, 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 muito a favor da meritocracia. Ele é tão a favor da meritocracia que, de fato, ele preza que todos saiam do mesmo ponto para que o que tenha mais mérito chegue na frente. Ele só quer que todo mundo saia do mesmo ponto, só isso. Não vamos queimar largada, né? Exato, porque assim, se você for pensar numa mulher negra, pobre, e um cara branco, classe média alta, os dois têm a mesma idade, eles estão em idade de prestar vestibular. Cara, o cara da classe média alta branca, ele tá lá na frente nessa linha, né? Ele estudou esse cursinho, ele fez cursinho, ele estudou nas melhores escolas, ele tem computador. Isso parece tão óbvio, né? Tão claro, que não são os mesmos pontos de partida, que o que o Estado tem que fazer é justamente propiciar, né, uma condição similar de competição. Só isso. E um marxista pode ter um iPhone, assim, um comunista pode ter um iPhone? Não só pode, como deve, né? Se a classe trabalhadora produz, tudo a ela pertence, meu caro. Claro. O comunismo, ele não Hã? Tudo a ela pertence. Tudo a ela pertence. O comunista não é um franciscano, né? Ele não prega pobreza, muito pelo contrário, ele prega a distribuição da riqueza. Então, essas pessoas, aliás, tem página do Facebook que fala brinca, né, com socialista de iPhone, que todos sejamos socialistas de iPhone, então, ou melhor, será que todo mundo não pode ter ao invés de uns 10 terem iPhone, não sei que número lá, o mais avançado, e outros tantos terem só celulares de ligar, será que não seria mais plausível todos terem um Samsung 9 ali, de boa, que dá para fazer as mesmas coisas? Esse é o ponto, meu caro. Até porque eu sou Android, eu tenho um problema com iPhone, assim. Então, mas é isso, cara. Todo mundo pode e deve ter as coisas, né? Muito pelo contrário do que propaga o senso comum. O comunista quer a distribuição de riqueza. Cara, chega a ser obsceno que... Sim. 1% dos brasileiros tenham a mesma renda, se você somar, isso é um dado, tá? Se quem quiser, quem está assistindo a gente pode procurar isso. 1% dos brasileiros mais ricos tem a mesma renda do que 100 milhões de brasileiros mais pobres, que é 50% do Brasil, quase 50%, 40 e poucos por cento. Cara, isso é obsceno. Um país tão desigual, ter bilionários, é obsceno. Nós precisamos taxar as grandes fortunas, nós precisamos falar de herança, nós precisamos falar de IPVA, por exemplo, de helicóptero e lancha, que no Brasil não existe. Nós temos que falar dos privilégios e não fazer uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista que esfola o trabalhador. E sabe que a massa que diz que não quer falar sobre isso, que isso é um absurdo, não usufrui de nenhum desses privilégios, né? Então, né, isso o Marx chamou de ideologia, né? Ideologia é o que é a falsa consciência da realidade, ou seja, é a propagação das ideias da classe dominante como se fossem universais. Todo mundo acha e pensa como se fosse rico. Eu acho engraçadíssimo aquele cara que tem uma caminhonete que está pagando em 48 vezes, achar que é a elite do Brasil. Quando eu falo capitalista, meu amigo, eu estou falando do dono da Nike, dos acionistas do McDonald's,
Eu tô falando do Bill Gates, eu tô falando do dono da Havan, que é bilionário, não de você que tem uma portinha ali na esquina e que tem uma caminhonete parcelada, né? Esse cara é trabalhador. Pra pagar ela. Hã? Que trabalha de domingo a domingo para conseguir pagar. Esse cara é trabalhador, né? Por isso que a Marilena Chauí, o Gessé Souza, eles falam que a classe média brasileira é reacionária, né? O cara ganha 5, 6 mil por mês, ele acha que ele tá mais próximo do cara que ganha 500 mil por mês do que o cara que ganha 1.000, né? O cara ganha 6 conto por mês, ele é trabalhador, meu amigo. Então, se ele tivesse a consciência de classe, o Brasil seria diferente. Pois é, meu rapaz. Vamos falar de literatura? Vamos falar de prosa? Você que manda, meu caro. Prosa ou poesia? Eu sou prosador, né? Embora eu tenho 4 livros publicados, né? 3 de prosa e 1 de poemas. E aquele de poema é porque tinha os poemas já de muito tempo na gaveta, né? Depois que você publica o seu primeiro livro, você praticamente tem a porta aberta com a editora ou com as editoras, né? Aliás, publicar o primeiro livro é foda pra cacete. Depois fica um pouco mais fácil, né? Mas eu me considero prosador. Você ganha o WhatsApp do editor, o que facilita bastante. O meu não tem, viu? O meu não usa o WhatsApp, não, bem. Eu sei. Eu sei. Para quem não conhece, aliás, um abraço para quem tá, o Eduardo Lacerda, que deve estar nos vendo ou nos verá. Ele é um guerreiro da literatura que carrega essa editora Patuá nas costas. Aliás, um trabalho muito profícuo e árduo. Será que os editores têm saúde mental? Logo, logo eu e Eduardo falaremos sobre isso. Boa, eu acho que não, né? Porque imagina o quanto de gente na orelha do cara para querer publicar, ou para porque o livro não saiu, ou porque não chegou. Pelo amor de Deus, você que já foi editor sabe como é, né? Pelo amor de Deus, convenhamos. Escritor só não é pior que filósofo e psicólogo. Nossa, então nós estamos nos balaios dos piores, né? É isso? Então conta aí, começou pelo Violeta Velha e Outras Flores, foi isso? Foi isso mesmo. Meu primeiro livro é de contos. Eu tenho. Saiu pela Patuá, né? E, cara, foi uma surpresa assim. Menalton Braff, grande Menalton Braff. Que, aliás, também gostaria de mandar um abraço aqui, porque o Menalton foi uma espécie de padrinho literário para mim. Foi depois que eu fiz uma oficina dele em 2010, que de fato eu comecei a escrever profissionalmente, né? Eu escrevia daquele jeito, né? Aí, em 2010 que eu comecei mesmo, 10 anos já que eu escrevo profissionalmente, olha só. Bom, e aí o meu primeiro livro, cara, contou também com a curadoria do Paulo Bentancur, não sei se você conheceu, né? Não. O Paulo faleceu faz uns 2, 3 anos, e assim, foi um cara muito importante, era do Rio Grande do Sul. Enfim, o fato é que me surpreendeu tanto esse primeiro livro, cara, porque saíram resenhas em vários veículos de âmbito nacional, depois de um ano, vendeu 1.000 exemplares, que é uma coisa absurda, porque para quem tá nos vendo, né, para quem está nos vendo aqui hoje, acha que 1.000 exemplares. Cara, 1.000 exemplares no Brasil, numa editora pequena e de um autor estreante que não é das capitais. De contos, não estamos falando de um romance, estamos falando de um livro de contos. Olha só, então, livro de contos, editora pequena, autor estreante e fora da capital. 5 elementos que fazem com que o livro... E, cara, meu livro... Ideia, Matheus, estão falando que a gente tem que criar uma série chamada Balaio dos Piores. Porra, vamos fazer isso. Olha que maravilha. E aí, cara, vendeu esses 1.000 exemplares, foi adotado em escolas de Ribeirão Preto e região, teve resenhas em tudo quanto é lugar, na Cult, na Folha. Cara, eu fiquei assim abismadíssimo, né? Saíram coisas negativas. Aliás, uma experiência interessante. A primeira resenha negativa que saiu do meu livro, eu chorei. Falei, nossa... eu não sabia, né, como era direito. Então, porra. Não, só... É como se fosse um filho. Depois que eu tive filho, eu já não uso essa metáfora, que não tem nada a ver com um filho, mas eu achava que era um filho, né? E aí, cara, a primeira resenha negativa do Alfredo Monte, não sei se você conheceu o Alfredo, o Alfredo, que aliás também faleceu, cara, ele escreveu que eu era um beletrista. Que eu escrevia enfeitado demais e não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei, não é possível, cara, nem gostaram do meu livro. Mas as outras 90% foram positivas e aí suplantaram essa. Mas eu fiquei meio mal, né? E aí, depois desse primeiro... Teve impacto, então, né? Eu vou querer que você leia um trecho desse livro, mas teve um impacto. Eu não queria adiantar, mas no Amortalha, seu texto ganha um movimento. Nossa, muito. E aí depois, cara, por isso que eu acho que o Amortalha é meu livro mais
mais bem resolvido, né? Por quê? ótimo. Porque depois do Violeta veio um romance, O Lado Imóvel do Tempo, que eu gosto bastante, né? Eu achei que a direção era o contrário. Eu pensei que o Não, romance vinha depois da Mortalha. veio antes o romance. E eu queria experimentar a prosa longa, né? E eu gosto muito do resultado do romance. Só que em termos de conto, cara, se eu comparar o Violeta com a Mortalha, é uma diferença muito grande, né? De amadurecimento, de questões literárias, enfim. Então eu acho que você tem, sem dúvida, um ganho considerável entre um e outro. Mas eu costumo dizer o seguinte da história da filosofia: o Nietzsche só existe porque antes existiu o Kant. O Kant só existe porque antes existiu o Descartes. Então o meu A Mortalha só existe porque antes existiu o Violeta Velha, que foi uma espécie de preparação, né? E é natural isso. Se você pegar o primeiro livro, né? Você fala assim, né, foi uma crítica negativa, mas teve um impacto, há uma limpeza, uma direção, outra que é a sua linguagem, então, porque eu não conheço o seu romance, mas conheço a Mortalha. E entre os dois, cara, você vê o amadurecimento, assim, muito, assim... E coisa de 3 anos de diferença, é uma coisa impressionante isso mesmo, né? Porque a gente... Do Violeta, eu vou ler um mini conto, tá? Que eu acho que é começo meio. Não é? É curtinho, tá? Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Chama Guerra. Aqui, 33. Então, o título é Guerra. Ao perceber que o navio se afastava, carregando aquele aceno familiar, as lágrimas tombaram. Pouco depois que elas tocaram os lábios, aquietou-se o peito do menino. Ele descobriu que as águas que carregavam o pai também nasciam no verso dos seus olhos. Gosto muito disso. Né? Rápido e rasteiro, né? É bem... E é poético, né? Uma coisa que, aliás, uma coisa que eu sempre digo, né? Porra, tem ainda chance de fazer alguma coisa que seja diferente na prosa? E, na minha opinião, a prosa ela tem que se aproximar da poesia, no sentido de a forma ser mais importante que o conteúdo. Essa é a literatura na qual eu acredito. Ou, pelo menos, ter a mesma relevância, né? Escrever... tem uma frase do Borges que eu acho que resume isso, né? A diferença entre um escritor medíocre e um escritor bom, né? É a forma que ele usa para falar daquelas coisas, porque existem só 5 ou 6 grandes temas da literatura. O que diferencia um escritor medíocre de um bom escritor é o como ele mostra aquela história. Inclusive, pensa achar que ele está falando de alguma coisa nova, você fica... Exatamente. O Machado de Assis com Dom Casmurro, né, cara? É uma história banal pra caramba, um triângulo amoroso, né, cara? O cara por isso que o cara é gênio, né? Porque ele pega um tema que é banal e transforma numa coisa maravilhosa. Isso é arte. No A Mortalha, que eu falei, né? Eu gosto bastante. A filosofia está muito presente ali já, né? A potência de alguns contos, as reflexões, mas eu vou citar um que, primeiro, tem uma coisa que eu adoro, que é essa coisa de manuscrito perdido. Eu adoro essa brincadeira, cara. Eu tenho um livro que eu escrevi com uns amigos há bastante tempo, chama A Tríade, e brincava com essa ideia. Eu gosto muito dessa ideia de um livro encontrado, tipo O Nome da Rosa, sabe? E aí você brinca com a ideia de que o Foucault queria escrever literatura e foi achado um conto. E esse conto é uma conversa entre o Freud e o Sócrates, né? Então a gente tem ali o Sócrates e o Freud do Foucault. Exato. E o Foucault, o Freud e o Sócrates do Mateus. Cara, eu gosto muito do conto aí. Muito bacana. Você acredita que pessoas já vieram me perguntar assim que se de fato era o texto do Foucault, se eu tinha só... eu acho maravilhoso. Adoro. É maravilhoso, né? Porque você pega, o Saramago fazia isso demais, né? Ele citava trechos que nem existiam, né? O livro dos provérbios, por exemplo, ele usava bastante, que nunca existiu, né? O livro dos encontros e tal, né? Cara, é maravilhoso. Aliás, esse conto, ele é engraçado, né? Porque ele trata de questões profundas e filosóficas, mas de uma maneira de muito humor, né? O Freud vai tentar fazer com que o Sócrates acerte as contas com a humanidade, né? Porque ele é um filho da puta que fez com que nós acreditássemos que o corpo é pecaminoso, que nós temos o nosso daimon, que é a nossa vozinha, né? Que fala pra gente proibir as coisas, né? Só que o próprio Freud usou isso com o seu superego, né? Exatamente.
Isso que é muito legal, né? O Freud é um cara que ele era tão conservador em relação ao sexo que resolveu controlá-lo É, discursivamente, né? Conseguia colocar em ordem a coisa. Mas, cara, é muito bom quando esse eu dou filme. aula sobre Freud, eu falo que o Freud é um Hobbes, um Hobbes subjetivo, que ele pega o Leviatã do Hobbes e transfere para dentro do sujeito. Nós temos um Leviatã dentro da gente, né? Que é Exato. o nosso superego, né? O supereu, que, porra, fala com que faz com que nós tenhamos que dominar o id o tempo todo, né? Dominar o nosso princípio de prazer o tempo todo. Senão a civilização é impossível. Com Lacan isso vai mudar um pouco, né? O superego do Lacan diz também goze, goze, faça, use. Que, na verdade, o Nietzsche já tinha... O Freud, aliás, eu vou fazer aqui, eu filósofo, preciso fazer isso, né? O Freud, ele parte de vários pensadores, mas dois principais, né? Schopenhauer e Nietzsche, e digamos Sim. que ele não é muito generoso em relação às citações, se é que você me entende, né? O Nietzsche... Psicólogos da época. Exatamente, tem uma psicologia, aliás, eu trato disso no meu mestrado também, a psicologia do século XIX, cara, e que o Nietzsche cita esses caras, né, e que o Freud também parte de alguns deles e acaba não citando, né, mas quando o Nietzsche fala do Dionisíaco e do Apolíneo, né, ele tá falando de duas pulsões, uma mais voltada à harmonia, à luz, e outra mais voltada ao frenesi, à embriaguez, né, o Dionisíaco do Nietzsche grosso modo, é o id do Freud. E eu falei para você no roteiro que eu mandei, né? Quando eu entrei em psicologia, eu senti muita falta da filosofia, assim. E é fundamental, né, cara, esse diálogo, né? Não que a filosofia seja mais importante que a psicologia, não é isso, mas é o diálogo entre essas disciplinas, né? É a intersecção. Eu não contei antes, né? Mas eu vou contar. Eu tentei filosofia na São Judas. Mas porque eu queria filosofia clínica. Você já ouviu falar da filosofia clínica? Já. Só que aí depois eu vi que era besteira e fui fazer psicologia. Ah, que bom. Mas você tem trânsito nos textos filosóficos ou não? Não, sou um noob. Comecei há um pouco tempo, inclusive para ganhar profundidade na minha leitura de Freud, que eu comecei a sentir muita falta, né? Muita falta. Então tá aí já a propaganda. Se vocês quiserem fazer um pouco mais de filosofia, eu ofereço cursos online. Você viu que a deixa foi ótima, hein? Cara, perfeito. Melhor que nem se tivesse combinado, hein? Nada. Não combinamos, senhores, não combinamos. Não combinamos, isso é verdade. Cara, isso é sério. Eu preciso dar o leite para as crianças, né? Fala agora e no final de... Quem tiver interesse, então, nos cursos de filosofia política, estética, várias áreas da filosofia, eu tenho dado cursos online. Tem meu canal no YouTube, que eu tenho alguns trechos rápidos para quem quiser conhecer o meu trabalho. Por exemplo, eu falo sobre Nietzsche e o sofrimento, eu falo sobre conceitos de filosofia política bem básicos. Então, lá no canal dá para ter um aperitivo, digamos assim. Do Epicuro, gosto bastante, né? Do Epicuro, eu falei também. Então, dá para ter uma amostra do que seriam as aulas completas, né? E agora é online, meu povo, é online. Online, cara, que maravilha. Empolgados, Matheus. Dá para dar. Isso também é uma coisa que dá para debater, né, Cláudio? Porra, e o que você acha desse online, né? Novamente é paradoxal, né? Ao mesmo tempo em que ele também distancia quem está perto e aproxima quem está distante, né? Já ouviu essa frase? Raimundo Carreiro, quando é que eu ia fazer uma oficina com Raimundo Carreiro, sabe? Exatamente, então dá para conhecer gente do Brasil inteiro. Cara, depois que eu lancei meu primeiro livro, eu comecei a conhecer gente do Brasil, do mundo, mas principalmente do Brasil, né? Que eu nem imaginava. Porra, o João Carrascosa, mano, que eu era fã do cara, o cara escreveu a quarta capa do meu romance, saca? É uma coisa impressionante. Maria Valéria Rezende, ganhadora do Jabuti, escreveu o prefácio do meu romance. Então é uma coisa impressionantíssima isso. Romance, já que você está aí namorando romance, como é que foi essa experiência da prosa? Eu vou contar rapidamente a sinopse para não. Aliás, não existe spoiler em literatura, né? Tem spoilers. Não existe spoiler em literatura. A literatura é muito mais o como do que o quê. Mas, enfim, o Salvador dos Santos é um aposentado, um poeta frustrado, que ele chega aos 70 anos e percebe que a morte se aproxima, né? E aí ele começa a entrar em um desespero, caralho, porque ele não tem filho, ele não fez nada de grandioso na vida dele, ele começa a olhar para trás e ver que a vida dele foi medíocre, né? Isso é um preceito grego, aliás, que eu posso falar depois para você, né? E aí ele começa, grande parte do romance é uma elucubração de como ele poderia não ser mais medíocre depois que ele morresse, ou seja, ser lembrado depois da sua morte.
E depois das inúmeras possibilidades que ele cogita, a única que ele encontra é se tornar um assassino em série. Ele vai matar pessoas para imortalizar o seu nome. E aí ele vai fazer toda uma preparação, tanto física quanto psicológica para isso, né? Opa! Olha lá. Então é um falso romance policial, na verdade, né? Porque é um romance existencial, costumo dizer, né? E aí o primeiro capítulo é ele quase em gozo, reconhecendo o seu retrato falado no jornal. Ele queria ser pego pela polícia, né? Olha justamente para ter um... Hã? Olha aí o meu guri, saiu no jornal. Muito bom. Vai ler pra gente ou não vai? O que você quer? Um trecho do romance ou um conto do Amortalho? Acabou nosso tempo, né? Tudo, cara. Eu quero tudo. Aqui eu posso pedir. E as pessoas são legais comigo. Mas e o negócio do tempo, meu amigo? Que tempo? O tempo é uma ilusão. Você sabe melhor isso. Eu vou ler um trecho, então, do conto chamado Como Fugir, tá? Vamos lá. Que, aliás, está na quarta capa. Para quem quiser ler, eu li, ó, esse aqui é a capa, esse é a contracapa. O trecho está na quarta capa. Porreta, gente. Porreta. Mas, eu vou ler só um pedacinho, tá? Para não cansar o nosso espectador. Sim. Mas é impossível inundar os sonhos, é impossível afogar o passado, é impossível não pensar na tua beleza. O mar é maior quando se está distante, o cheiro engastalhado na lembrança. Esta água está salgada, ele cospe e arremessa o copo que se espatifa os cacos entre os paralelepípedos. Preciso das minhas janelas fechadas, o quarto a sentir a pena de mim, o mofo, os meus sentidos protegidos. Por que sair da penumbra? Minha mãe e a mania de me querer cuidar. Olha o Freud aqui. A farmácia na esquina, estou no caminho de casa. O céu semi-escuro, de súbito, um relâmpago. Aperto os olhos, não por medo, mas por não ver para não ver aquele risco carregado, aquele azul incandescente, que bem provável nasceu na paleta de Monet e Deus plagiou. Eita danado. Esse cara tem medo da beleza, ele tem medo da beleza porque a beleza lembra algumas coisas muito tristes do passado dele, então ele se esconde para não ver a beleza do mundo. E seus livros estão correntes, né? Quem quiser é só entrar lá no site da Patuá ou na Amazon e comprar isso? Exatamente. O primeiro está esgotado, mas ele tem e-book, né? O Violeta. Agora os outros 3 tem o físico, e eu não sei se tem o e-book, acho que vai sair o e-book ainda, não saiu, né? Mas eu sei que... Romance eu quero, eu sei que então, tá lá. Eu sei que o primeiro tem e-book e os outros 3 têm físico. Isso eu sei. Matheus, tu é pai, né? Você comentou aí, você posta uns vídeos super fofos lá com a sua filha, né? E aí, com meu filho, com os dois. Seu filho também. E como é a experiência da paternidade nessa receita aí de filosofia, literatura, política, comunismo e paternidade? Então tem que tomar cuidado, porque meus filhos são filhos de comunista, né? Lembra do senso comum? Uhum. Cara, até os 30 anos de idade, eu jamais imaginava que eu ia ser pai, saca? E foi uma coisa impressionante, assim, né? Os dois vieram, assim, para mudar completamente a minha visão sobre a vida, né? Pode parecer clichê, mas a paternidade e a maternidade mudam seu modo de enxergar a vida. Você começa a ter mais medo, por exemplo, de acidente de carro. Olha que coisa maluca, né? Você começa a ter mais medo de uma pandemia, porque agora você tem pessoas que são responsáveis. Aliás, você é responsável por essas pessoas, né? O pai, a mãe, os avós indiretamente, mas principalmente o pai e a mãe, né? Os meus filhos não moram comigo, mas eu vejo eles absolutamente, assim, de maneira muito frequente, né? Quem acompanha nas redes sociais vê. E, assim, eles me ensinam muito mais do que eu ensino eles, né? Então, para você ter uma ideia, cara, tem uma frase do Picasso que ele diz o seguinte: só no fim da vida eu consegui pintar como uma criança. Isso vale para todos os âmbitos da vida, sabe? Uma vez eu estava andando de avião, primeira vez que o meu filho andava de avião, Cláudio. E isso está num dos meus contos, olha só como isso é importante para mim. Primeira vez que meu filho andava de avião, e aí o avião começou a passar das nuvens, né? Ele subiu acima das nuvens. Logo que o avião subiu, meu filho falou a seguinte frase, Cláudio: papai, Deus não precisa de guarda-chuva, né? Cara, eu arrepiei inteirinho na hora. Falar, é isso que é poesia, meu filho? Independente de crença, independente de qualquer coisa. Ele conseguiu
falar que a nuvem é que produz a chuva, que se eu estou acima dela, Deus está no céu, então ele não precisa de guarda-chuva. É maravilhoso. Isso é. E a gente vai perdendo essa linguagem, né, Cláudio? E a literatura é uma espécie de resgate dessa linguagem infantil. Por isso que eu amo a literatura. Meus filhos me ensinaram assim, essa reflexão. Ontem meu filho chegou para mim e falou: pai, o que é refletir sobre a vida? 8 anos. Quantos anos ele tem? 8. Falei, vou falar com o filósofo amanhã, aí ele sintetizar isso aí e vai ficar tudo em ordem. Você pode falar para ele que isso já é uma reflexão, né? Pensar sobre a reflexão já é uma reflexão. É maravilhoso isso. São vários pequenas epifanias, né? Eu acho que a gente nasce filósofo, nasce artista, e vão matando isso, né? Vão matando, a civilização vai matando isso, né? O próprio Nietzsche, eu falo isso no meu mestrado, inclusive, ele fala que a origem da linguagem é poética, né? E aí, com o surgimento do pensamento consciente, da lógica, da filosofia socrático-platônica, isso foi sendo morto, foi sendo assassinado. E hoje nós somos herdeiros de uma lógica socrático-platônica, aristotélica e cartesiana, que nos mata a capacidade criativa, né? O respiro que a gente tem é na arte, é na literatura, é nas artes plásticas, é na música. O James Hillman fala, né, pela busca de um livro dele sobre revisando a psicologia, ele fala pela busca de uma base poética da mente, sabe? Porque é essa destruição dessa base poética que faz com que os processos de adoecimento ocorram, né? E aí... A vida é... Fala. A vida é... Tem uma frase do Nietzsche que está tatuada em mim, né? A vida só se justifica como fenômeno estético. Eu acredito piamente nisso, né? A vida é uma obra de arte, e nós somos artistas da vida, né? Cabe a você pintar sua tela do jeito que você achar mais pertinente, né? Existem alguns que não querem pintar, existem alguns... Plástico nisso tudo, acho que você já está respondendo, né? Eu acho que é isso. A vida é uma obra de arte, então se a gente consegue... Esse papo nosso é uma obra de arte, escrever é uma obra de arte, cuidar dos filhos é uma obra de arte. Se a gente enxergar isso como arte, cara, eu acho que a nossa vida passa a ter muito mais sentido, saca? E não um sentido a priori, um sentido que é dado previamente. Não, nós é que damos, cara. Uhum. E em cada escolha nossa. Ofício, né? A arte vem de ofício, né? Exatamente, né? O artista, o artesão tem a mesma raiz etimológica, né? A arte é fazer, é poiesis em grego, né? É fazer, cara. Então, fazer a própria vida é uma coisa maravilhosa, né? Construir esse quebra-cabeça, esse Lego da vida. E, meu caro, então, como é que você mantém sua saúde mental? Fala aí. Eu acho que eu já respondi indiretamente, né? Filosofia, Sim. Arte, leitura, bate-papos como esse, agradável como nós tivemos. Eu acho que é isso que faz a vida valer a pena, saca? Eu acho que eu tô muito... Aquele meu protagonista do meu romance, aquele cara que eu chega na velhice, olha para trás e pergunta, caralho, o que eu fiz da minha vida? Talvez esse seja o meu maior medo, né? Então, para que isso não aconteça, meu caro, nós temos que viver o enquanto isso. E enquanto isso é a construção do aqui e do agora, né? Que é o que existe e pronto, né? É isso. E a gente faz acontecer a coisa, né? Só uma observação. Fazer acontecer, né? Se tiram essa frase minha do contexto, podem colocar isso na boca do João Amoedo. Não é isso, não. Não estou falando que é meritocrático, né? Eu faço acontecer, não é nada disso. Faz acontecer coletivamente, artisticamente, como humanidade, né? E não no sentido liberaloide do termo. Aliás, é uma grande ferramenta do fascismo e de outras vertentes, que é a destruição do conceito pelo seu negativo, né? Eles pegam uma frase e transformam ela num jargão publicitário sem sentido nenhum, né? Aliás, às vezes com sentido oposto do original, né? Que esse, por exemplo, o comunismo virou sinônimo de ditadura, né? Para eles, né? Embora o socialismo real tenha tido trachos de autoritarismo, sem dúvida nenhuma, ninguém nega o stalinismo, o comunismo como conceito é o contrário disso, né? E vários outros conceitos a gente poderia aqui explorar, que eles são distorcidos para serem os seus opostos. E como é que você mantém aquela... Eu acho que a resposta é a mesma, mas como é que você mantém aquela insanidade necessária? Você, como um bom psicólogo, já deve ter lido muito Foucault, ou pelo menos conhece a obra do Foucault, né? E Foucault, ele vai, na História da Loucura, ele vai justamente desfazer essas fronteiras entre sanidade e insanidade, né? Ele vai dizer que existe muito mais uma questão social, cultural, política, do que propriamente uma questão de saúde, né? E eu acredito muito nisso, né? A loucura, que nós chamamos de loucura, na verdade é um conceito social
construído justamente para tentar minar aqueles que são mais criativos, aqueles que são mais... aqueles que fogem do status quo, fogem da moral vigente, e aí cola-se o rótulo de louco, de pervertido, etc., né? Mas se for nesse sentido que nós estamos falando, eu quero mesmo é ser insano. Eu quero mesmo é ser louco, não é? Porque, porque assim, falaram da pandemia, né, cara? A gente nem falou disso, olha só quanta coisa que a gente falou e não falou da pandemia. Não é? A pandemia vai fazer, depois da pandemia vai ter um novo normal? Já perguntaram isso para mim. Eu falo, tomara que não, né? Porque o normal era o problema antes, né? O nosso normal era o problema. A gente estava fudido, cara. A gente estava vivendo no automático. Talvez a pandemia tenha vindo para dar uma chacoalhada nisso, né? Enfim. Eu gosto muito do Elogio à Loucura. Acho que é um dos meus livros prediletos, assim. E foi pré-psicologia. Que é massa. Eu gosto demais. Foi pré-psicologia do Erasmo. Reforce, por favor, como te encontrar. Você quer que eu passe o meu endereço para você? Isso, por favor, Matheus, agora. Endereço, telefone, WhatsApp. Mas aí, suas redes sociais, os seus livros e seus cursos. Quem quiser, vamos lá. Quem quiser comprar meus livros, site da Editora Patois, editorapatois.com.br. Quem quiser ver meu trabalho, um pouco dos meus contos e da minha arte plástica, www.mateusarcaro.th.art.br. E no meu canal no YouTube tem os meus cursos, né? Que é só digitar Matheus Arcaro lá no YouTube que você acha já. Então, tem 3 plataformas aí. O site da editora, o meu site, mateusarcaro.art.br, e o YouTube. Só que eu tô no Instagram também, tô no Facebook. Uma dúvida sobre o curso que eu tive quando te perguntei sobre o de política. Tem um conteúdo gravado e tem conteúdo de interação com você? Como é que funciona? Só ao vivo por enquanto, né? Então, que é mais, as pessoas querem o ao vivo, né? Igual a gente tá fazendo um bate-papo, né? Porque o gravado fica lá. Tá. Então, eu tô montando turmas de 4 a 8 pessoas, o que eu tenho feito na pandemia, né? Montando turma de 4 a 8 pessoas pelo Meet, pelo Zoom, seja qual for a plataforma. Por que 8 no máximo? Porque dá para interagir, todo mundo dá para conversar, e por que 4 no mínimo? Para compensar para mim financeiramente, né? Então, de 4 a 8 pessoas. Hoje é filosofia política. Filosofia política e estética. Tem um curso de estética que vai começar também, daqui 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. Então é isso, muito obrigado, meu caro. Valeu. Meu caríssimo Cláudio, foi um prazer incomensurável. Nosso papo fluiu assim de uma maneira assim maravilhosa, né? Falamos e ainda ficou um monte de coisa por falar. E quem não viu, dá para ver depois esse trem? Tá tudo, vai estar gravado no canal, no YouTube. Eu mando o link para você e no Facebook também. Quem quiser ver. Maravilha, meu caro. Quem quiser um grande abraço. Quem quiser rever nós dois. E de novo. Maravilha. Espera, ainda não, eu vou só finalizar aqui, já falo contigo. Valeu, cara. Um abraço. E é isso, meu povo. Que papo, hein? Filosofia, literatura, arte, a inutilidade tão útil. Isso é saúde mental, né? Como ter saúde mental sem isso que é a questão. Compartilhe esse vídeo. Agora que estamos aqui no YouTube, eu preciso falar de se inscreva no canal, marque o sininho, curta o vídeo, mande para os amigos, mande para o tio comunista, mande para o tio de direita e vamos lá, vamos desenvolver um diálogo em busca de reflexões que nos tirem do lugar onde estamos, porque a vida é movimento, meu caro, e minha cara. Até a próxima, amanhã tem um papo maravilhoso com a documentarista Ana Carolina Marinho, e é isso. Mais uma vinheta bonita para finalizar e até mais. Falou!